Paulo achou da divertido. situação. Eu confesso que eu também achei divertido, mas é Primeiro bizarro. já é estranho o Paulo tá em casa essa hora, hein? Sextou pra Paulo Será que ele tá vendo Nunes. a gente no mute? É, Só pode porque viu a ser. movimentação com o Sandro diferente? É Muito possível, bem. hein? Bom, dito isso, vamos ao assunto do fim de semana para Flamengo e Atlético Paranaense, duelo dos rubro-negros, Supercopa do Brasil, e certamente o público de Brasília agradece. O jogo vai acontecer no estádio Mané Garrincha. Domingo, 11 horas da manhã, tá aqui o convite para você acompanhar com a gente. Um jogo enorme. A gente falou bastante ontem, Rafa, sobre o possível clima, né, de revanche, porque se o Flamengo passeou em 2019 no Brasil, o Atlético Paranaense foi um dos times que criou problemas para o Fla, tanto na Copa do Brasil quanto no Campeonato Brasileiro. Mas se a gente for ser um pouco mais precisos, não é o Flamengo do Jorge Jesus, não é esse Flamengo que sofreu com o Atlético Paranaense, né? Era o Flamengo de início de temporada, com o Abel, o Jesus assume naquele primeiro jogo, eliminado, mas depois já é um outro Flamengo que bate o Atlético por 2-0 lá, por 3-0 no Maraca. É favorito esse Fla amanhã? Domingo, perdão. Eu acho favorito e o peso é exatamente esse. Qual é o Flamengo e qual o Atlético? Essa não é a melhor versão desse Atlético, porque tem perdas importantes no time principal, porque não Gigantes. tem mais o mesmo treinador, um novo trabalho iniciando com o Dorival. Então, o que o Atlético tinha de virtude ou de vantagem, ele perde a partir do momento que passa por mudanças na virada da temporada. Ainda assim, eu acho que o que encurta a distância é a questão do início de temporada. Ser apenas um quarto jogo para o time principal do Flamengo, que só retorna das férias no final de janeiro, então está há menos de um mês em pré-temporada, e o Jesus declarou isso taxativamente, né? Os jogos do estadual são jogos de pré-temporada. São oficiais por uma questão de calendário, mas são jogos de pré-temporada. O Flamengo está dentro de uma pré-temporada. E disputar em jogo único um título de abertura de calendário no futebol brasileiro pode encurtar a distância. Ela existe hoje, né? Porque esse é um Flamengo numa versão evoluída do que foi aquele confronto entre eles, e esse é um Atlético enfraquecido com relação àquele confronto. Então a distância aumentou, sem dúvida. Para mim, o que encurta é o momento do jogo e a questão de ser uma partida única. Pedrinho, além da saída do Léo Pereira, né, o Atlético já tinha sinalizado, até com alguma antecedência, que abriria a mão do Marco Ruben e vendeu sua grande venda, a maior venda da história, inclusive, do Atlético, pela cotação do euro no momento, a venda do Bruno Guimarães para o Lyon. Já perdeu o Cirino também. E ainda perdeu o Cirino. Enfim, me parece que as outras posições, às vezes você consegue encaixar aqui e ali. Bruno Guimarães é uma peça insubstituível nesse momento, né? Qual o tamanho do prejuízo dentro de campo para o time, psicologicamente e com a bola rolando mesmo? O Bruno é um jogador que elevou o nível do Atlético junto com a ideia de jogo que já existe lá, a qualidade que ele tem realmente é muito boa. Um ponto positivo do Atlético é que ele já tem uma ideia fixa de jogo desde as suas categorias de base, então todos os jogadores que sobem para a categoria principal, que são da base, e chegam ao profissional, eles já sabem a ideia de jogo. Os jogadores que chegam têm que se adaptar rapidamente. A contratação do Dorival, na minha concepção, eu acho que o Dorival vai se adaptar muito mais ao modelo de jogo do Atlético do que jogar da forma que o Dorival pensa. Porque o Atlético se adaptar ao Dorival, Exatamente. por exemplo, né? Mas com relação ao Flamengo, eu vejo o Flamengo muito acima. Muito acima. Não só do Atlético Paranaense, mas das outras equipes. A gente já falou isso aqui algumas vezes. Todos os movimentos que os jogadores fazem são pensados, todas as ações que os jogadores fazem são treinadas. Eles sabem o que eles vão fazer, para onde eles vão correr. Então isso é muita organização. Em pouco tempo, o Jorge Jesus conseguiu algo impressionante e é avassalador, assim, quando o Flamengo começa a amassar o adversário dentro do seu campo. Até com relação ao jogo do Fluminense, eu acho que no segundo tempo ficou vulnerável justamente por isso. Era o terceiro jogo, falta caixa, e aí as coisas vão fluindo de outra maneira. Mas em condições normais, o Flamengo atropela novamente. Essa é a realidade, porque o jeito que joga é um jeito muito agressivo, Sufoca, com né? as ideias muito fixas, e o desgaste do jogador é muito menor quando ele sabe o que vai fazer. Tem time que você vai botar aí, pode buscar aí, eu nem sei, né? Não trabalho com estatística, ela gosto delas algumas vezes, mas não trabalho. Mas se você botar, muitas equipes correm mais do que o Flamengo no jogo. Pode Porque botar. a bola corre pro Flamengo, né? Não, porque eles correm certo. ele Na corre linguagem pra lá, boleira, pra lá. o Flamengo corre certo, as outras equipes correm errado. Os jogadores sabem o que vão fazer. E o campo efetivo de jogo do Flamengo é menor do que o das outras equipes, com e sem a bola. O tempo todo a equipe viaja junto. Então, assim, a linha de defesa vai estar grudada na linha do meio-campo
e se perder a bola, o time vai andar o correto. O time não vai se descompactar com a linha de defesa, é o que o Pedrinho falou. O cara, na bagagem dele, de jogador profissional, perdeu a bola, corre para trás. Isso não acontece com o Flamengo, é muito raro. Você corre para trás no momento certo. E identificar o momento certo vem da alavanca do cara que tem a bola, se está coberto ou descoberta, que o Pedrinho já citou várias vezes a questão. Então, assim, é tudo muito estudado, é tudo muito organizado. Então, o campo não tem 105 por 68 nos jogos do Flamengo. O campo ele vai ter 30 metros, 40 metros. É muito compacto. O adversário respira pouco com a bola e o Flamengo sempre tem gente próxima à bola para jogar quando está com ela e para retomar quando acabou de perder. Então você se desgasta muito menos, porque joga num espaço menor de campo. É um treino intensivo também para o Flamengo quando joga, né? Jogar com pouco espaço, toques rápidos. Tudo é interligado. Como a gente fala até em gestão de futebol, os setores são interligados, não tem como distanciar. No futebol, dentro de uma comissão técnica, todos os setores são ligados. Se você reparar a preparação física, ela vai treinar a equipe de acordo com as principais valências exigidas do jogo, no modelo de jogo. O Flamengo trabalha o quê? Com aceleração o tempo inteiro, mudança de direção. O treinador, o preparador físico, vai dar ênfase nessas valências. Potência e velocidade, porque é o jogo mais intenso do Flamengo. E aí você parte para, o Flamengo tem uma estrutura enorme, por isso que os jogadores jogam muitos jogos. Eles também jogam muitos jogos porque o desgaste deles na partida é menor. Parece que não, porque você vê o Flamengo correndo. É muito intenso, né? É muito intenso, muitas ações, mas é menor. É menor o desgaste. Os atalhos do campo. Então isso, com a estrutura, já ajuda que o jogador seja repetido várias vezes. Então tudo é uma coisa só, é tudo interligado. Então eu vejo, futebol é jogado. A gente está aqui no ar-condicionado, 00:14, avaliando um jogo de domingo às 11 horas da manhã. Tudo pode acontecer, um jogador não acorda num bom dia, não está bem tecnicamente, pode